nos últimos tempos nós temos visto que o número de cristãos, o número de seguidores de Cristo tem crescido muito. Isso é muito bom. Mas ao mesmo tempo o número de pessoas, o número de desgraças também tem crescido muito. O número de suicídios, o número de homicídios, o número de pessoas que entram para as drogas, para as bebidas também tem crescido muito. E isso é preocupante, porque à medida que o número de cristãos vai crescendo, eu entendo que essas desgraças têm que diminuir, né? E eu vou convidar vocês a estarem abrindo a Bíblia em Efésios 5,14. Vou estar lendo a partir do versículo 14 até o 17, que diz: Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Primeiramente, inicialmente, eu vou focar nesse versículo 14, que foi o primeiro que nós lemos, que diz: Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Então, fisicamente falando, nós fomos criados humanos que necessitam de um período de sono diário. Nós fomos criados máquinas que foram programados para todo dia dormirem um período de tempo. E nós sabemos também que uma pessoa com privação de sono, uma pessoa com sonolência, ela é capaz de fazer algumas besteiras. E eu sou até um exemplo disso. Eu não sei, muitas pessoas não sabem, mas quando eu era menor, não lembro quantos anos, mas provavelmente uns 8, eu era sonâmbulo. Então eu já fiz um bocado de besteira dormindo. E uma dessas besteiras, acho que muitas pessoas já fizeram, né, alguma besteira, alguma coisa sem noção dormindo. E uma das coisas que eu fiz, só para contar um exemplo, certa noite eu fui dormir e aparentemente tinha sido uma noite, é uma normal que eu vou contar, aparentemente tinha sido uma noite normal de sono. Uma noite comum de sono, eu acordei no dia seguinte, eu levantei, fui arrumar minhas coisas, fui trocar de roupa, né? Aí eu tirei a bermuda e eu tava com outra bermuda. Eu fui tirando bermuda, eu tava com 5 bermudas. Então eu não lembrava disso. Mas como esse tem outros exemplos de coisas que eu já fiz com sono. Quando nós estamos com sono, nós falamos coisas sem noção, nós fazemos coisas sem noção. E outra dificuldade muito grande que eu tenho quando eu estou com sono é na hora de acordar, né? Eu pego na escola 7h20 e eu tenho que acordar lá para as 6h30, 6h20 para sair de casa às 7 horas. Eu coloco o despertador 6h20, mas sempre que o despertador toca, eu não acordo. Eu ativo lá o modo soneca, né? Que todos aqui conhecem, o famoso modo soneca, que me dá mais 10 minutos de sono. Então eu ativo 6h20 o modo soneca e 6h30 ele desperta de novo, eu vou ativando, quando eu me dou conta eu percebo que eu perdi a hora. Eu tenho que acordar correndo para tomar banho, para fazer aquela coisa toda para ir para a escola. E dormindo eu não tenho muita noção do tempo, né? E por isso eu vou ativando, e quando eu me dou conta eu já perdi a hora, já passou da hora de acordar. E o problema por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque eu me dei conta de que muitas vezes nós temos dormido, temos passado por isso não somente na nossa vida física, mas também na nossa vida espiritual. Muitas vezes Deus tenta nos despertar do nosso sono, Ele tenta nos despertar de várias formas, com louvores, com palavras, com vídeos que nós vemos no YouTube, com oração, mas nós não... De alguma forma, nós não atendemos o chamado que Deus tem para nos relacionarmos com Ele, nós ativamos o famoso modo soneca. E o modo soneca na nossa vida é quando, por exemplo, Deus nos chama para servi-lo, Deus nos chama para estar caminhando com Ele, para nos relacionarmos com Ele. E nós falamos coisas do tipo: poxa Deus, deixa eu aproveitar só um pouquinho mais do meu sono. Espera, sei lá, eu sair só desse período de pré-vestibular, eu sair dessa pressão toda, daquela coisa toda,
ingressar numa faculdade. Quando eu ingressar na faculdade, aí sim, aí eu vou te servir, aí eu vou estar fazendo aquilo que o Senhor deseja para mim. Ou Deus, espera somente eu terminar a faculdade, estar com a minha vida já estruturada, já estar já com uma família, que aí sim eu te sigo. E acho que tem outra desculpa que é muito comum no nosso tempo, que é: Deus, só deixa eu dormir um pouquinho mais, só deixa eu aproveitar um pouquinho mais do meu sono, depois eu acordo. Essa desculpa é muito tomada pelos jovens, pelos adolescentes hoje, porque eles acham que estar na casa de Deus, que estar servindo a Deus não é algo tão proveitoso. Então eles querem sair para curtir a juventude, para curtir com os amigos, para ir para a balada e tudo mais. E depois eles voltam a Deus e muitas vezes eles se dão conta que já está tarde demais, né? E com todas essas desculpas, com todas essas invenções, né, que nós damos ao Senhor, nós vamos espiritualmente morrendo, nós vamos dormindo. E algumas passagens bíblicas, elas nos alertam muito sobre o sono, como é o exemplo de Efésios 5. Paulo nos chama para despertar do sono. Essa chamada de Paulo tem como intenção acordar as pessoas que se encontram em um profundo sono espiritual, nos fazer buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. Dessa forma, entendemos que se na vida física dormir é algo essencial, é algo que é para a manutenção da nossa saúde, na vida espiritual, dormir pode ser algo vital. Muitas vezes nós passamos tempos da nossa vida dormindo e quando nós nos damos conta já pode ser tarde demais para acordar, já pode não dar mais tempo. E o que nós fazemos quando nós ouvimos o despertar de Deus para acordar e nos relacionarmos com Ele, para acordar e servirmos a Ele? Será que nós temos levantado e agido, ou será que nós temos ativado o modo soneca e deitado novamente para dormir? Um grande problema que eu vejo é que muitas vezes nós sabemos que estamos dormindo, nós sabemos que estamos quase que mortos espiritualmente, falando, mas mesmo assim nós não queremos levantar ou nós não sabemos muito como levantar, como largar talvez antigos vícios, como largar manias, esse tipo de coisa. E acordar, nesse sentido, significa sair da nossa zona de conforto, significa sair do conforto da nossa cama, do calor do nosso cobertor e estar completamente disposto a fazer a obra de Deus, a se relacionar com o Pai, porque é isso que Ele busca com a gente. E em Efésios 5, 14 está nos dizendo isso. E outro exemplo que eu posso dar também é que todos nós, eu acho, já passamos por isso. À noite, às vezes, nós nos levantamos, por exemplo, para ir no banheiro ou para ir beber água. E no caminho a gente vai esbarrando em tudo, a gente vai batendo em tudo, a gente talvez tropeça em algum móvel, dá uma topada em algum móvel. Isso acontece porque quando nós estamos dormindo, nós perdemos um pouco da percepção de espaço, também um pouco da nossa visão. Nós perdemos um pouco da nossa visão do que está à nossa frente. E nós podemos aplicar isso quando nós estamos dormindo espiritualmente. Quando nós estamos em um profundo sono, nós já não nos importamos mais tanto com o nosso futuro, nós já não olhamos mais para frente. A gente se liga, a gente se atenta somente no presente. A gente quer aproveitar a vida de toda maneira, a gente quer sair com os nossos amigos, a gente quer, não sei, talvez estar jogando algum jogo, vendo um filme, e a gente não está mais aí para o futuro, já não está mais aí, por exemplo, para estudar, para passar no vestibular, para estudar para passar num concurso, para estudar na faculdade, para ser um bom profissional. Mas então, cuidado com aquilo que você tem feito. Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos fazendo, a quem nós temos escutado. Muitas vezes, quando nós estamos com sono, espiritualmente falando, coisas que antigamente nós achávamos um absurdo, coisas que nós achávamos fora do normal, nós já achamos normal e passamos a praticar essas coisas. Coisas que nós não falávamos, coisas que achávamos ridículo, que doía aos nossos ouvidos, nós já falamos. Coisas que nós não fazíamos, nós já fazemos. Coisas que às vezes nós víamos
amigos nossos fazendo de uma maneira até errada. Nós julgávamos a atitude dele, apontávamos o dedo para ele e colocávamos ele como pior dos pecadores. Agora, aquilo para a gente já não tem nada a ver. O que tem a ver, né? A gente sair para ir para uma festa, afinal de contas lá eu não vou fazer nada, eu só vou estar com os meus amigos. Coisas desse tipo parecem não ter mais nada a ver, mas quando na verdade tem tudo a ver. Então, por onde que nós temos andado, o que nós temos escutado, a quem nós temos escutado, o que sai da nossa boca e para onde nós temos voltado os nossos olhos. Nós temos voltado os nossos olhos para Deus ou nós temos voltado os nossos olhos para as coisas do mundo. Paulo, em Efésios 5, no versículo 16, ele diz o seguinte, vou ler a partir do 15 para pegar o contexto. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Paulo, ele diz que os dias da época dele eram maus. E, cara, é claro que os dias daquela época eram maus, mas o que ele diria sobre os dias da nossa época? Paulo, naquela época, ele estava em um momento que existia muita perseguição contra os cristãos, existia muitas guerras, muitos conflitos. Ele mesmo, antes, ele perseguia cristãos. Então, claramente era um dia mau. E, por sinal, Paulo, ele, no período que ele perseguia cristãos, ele foi chamado por Deus, ele foi despertado por Deus. Ele estava morto, espiritualmente falando. Ele foi despertado por Deus e ele atendeu aquele chamado. Ele atendeu aquele despertar e ele não ativou como nós ativamos muitas vezes o modo soneca. E por causa disso ele foi um dos maiores pregadores da época dele. Ele até hoje é uma referência para a gente, ele até hoje é um dos heróis da fé para a gente. E até, se eu não me engano, em Efésios, o período que ele escreve Efésios, ele está preso por conta de pregar o Evangelho. Então, claramente, os dias daquela época eram maus. Mas, cara, hoje, os nossos dias são horríveis. Hoje nós vemos em alguns lugares perseguições contra crentes, nós vemos conflitos em outros lugares, e aqui onde aparentemente não tem nada, tem muitas coisas. Tem jovens como nós se suicidando, tem homicídios, tem pessoas se envolvendo com droga, tem pessoas se afundando em depressões, em crises existenciais, crises de todos os tipos. E claramente o inimigo, claramente o diabo, ele tenta nos tirar a atenção de tudo isso. Ele tenta voltar os nossos olhos para outros lugares. Nos dias de hoje, vemos milhares de vídeos sendo postados em redes sociais, fotos e frases são postadas nas redes sociais, vários jogos de videogame, filmes são lançados, vários programas televisivos são transmitidos. E para que tudo isso? Tudo isso é simplesmente para tirar o nosso foco de todas as coisas de Deus. É simplesmente para tirar o nosso foco de todas as pessoas que estão morrendo espiritualmente. E muitas vezes nós passamos o dia afundados em redes sociais, nós passamos os dias afundados em Netflix, em Spotify, em YouTube, em Instagram, WhatsApp, enfim. Afundados em todas as coisas fúteis que não prestam, que não nos acrescentam nada. E no final do dia, quando deitamos para dormir, nós nos lembramos de Deus. E acabamos pedindo perdão, porque naquele dia nós não tivemos tempo de nos relacionarmos com Ele. Mas claramente nós temos tempo de nos relacionarmos com Ele. Muitas vezes nós colocamos muitas coisas à frente de Deus, cara. Muitas vezes nós colocamos coisas fúteis até que não nos levam a nada na frente de Deus. E não gastamos um período do nosso dia para estar lendo a Bíblia, um período do nosso dia para estar orando, para estar louvando. Eu não me lembro aonde que eu ouvi isso, mas certa vez eu ouvi que a tática do diabo, a tática de Satanás já não é mais nos fazer pecar, já não é mais nos tentar. Porque ao nos tentar, quando nós caímos, nós nos voltamos para Deus, nós vamos a Ele pedir perdão, nós nos quebrantamos na presença dEle. Agora, a tática do diabo passa a ser, então, tentar nos ocupar de toda forma, tentar nos tirar toda a atenção das coisas celestiais, das coisas de Deus, para que, aos poucos, venhamos morrer espiritualmente e sem perceber. Porque quando nós pecamos, nós sabemos que nós estamos errando, então nós nos voltamos ao Senhor, nós tentamos de toda forma consertar aquilo, mas quando o nosso tempo é tomado, a gente nem se dá conta.
A gente é tomado pela correria da vida, pelos estudos, pelo trabalho, pela faculdade, por todas essas coisas. E o resultado dessa falta de tempo é a falta de compreensão daquilo que Deus quer para a gente. Paulo, no versículo 17, ele diz o seguinte: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, Paulo aqui, ele considera insensata a pessoa que não procura compreender o desejo do Senhor para a sua vida, o propósito de Deus para a sua vida. E quantas vezes nós, na nossa vida, passamos anos, passamos a vida até buscando os nossos sonhos, buscando os nossos desejos, os nossos anseios, mas não passamos sequer um dia dentro no nosso quarto, no nosso secreto, buscando qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, buscando aquilo que Deus quer para a gente. E muitas vezes também Deus está falando com a gente, Deus está mostrando aquilo que Ele quer para a gente, e nós não nos damos conta, porque nós não reconhecemos a voz dele. Porque para reconhecer a voz de Deus é necessário intimidade, é necessário relacionamento com Ele. E será que nós temos nos relacionado com Ele? Será que no nosso quarto, será que quando a gente está sozinho em casa, o que a gente tem feito? A gente tem se relacionado com Ele, a gente tem se afundado em tecnologia, a gente tem se afundado em todo tipo de entretenimento que nos tira a atenção das coisas dele. Eu acho que nos dias de hoje o que mais nós temos feito são essas coisas que nos tiram a atenção, e não buscado no Senhor respostas para o nosso futuro, não buscado no Senhor aquilo que Ele deseja para nós. E às vezes, muitas vezes, eu mesmo me pego com desculpas desse tipo que eu dei no início. Por exemplo, Deus, só espero terminar o período de pré-vestibulares, depois sim eu trabalho para o Senhor. Mas o que nós podemos perceber, o Henry e a Bia, eles estudam lá na mesma escola que eu, e que nós percebemos, cara, que tem muitas pessoas à nossa volta, muitas pessoas que estão do nosso lado, às vezes, e tudo que elas precisam é que a gente seja uma manifestação de Cristo na Terra. Tudo que elas precisam. Muitas pessoas passando por crises existenciais, por crises emocionais, por crises de ansiedade, por depressão, muitas pessoas pensando em se matar, muitas pessoas se afundando em drogas, em bebidas, e tudo que elas precisam é talvez de um abraço, de uma conversa, de atenção. O João, o Cris também, eles fazem parte lá do projeto Vidas em Foco, e eles falaram uma vez que o pessoal lá do projeto, a molecada, adolescente, o pessoal mais novo, eles às vezes passam a semana toda ansiosos para chegar aquele momento de só para estar ali com eles, para talvez ter um abraço, uma conversa, um papo, um cara a cara, porque dentro de casa eles não têm esse contato. Às vezes, muitas vezes os pais são envolvidos com drogas, são envolvidos com álcool, esse tipo de coisa, e eles não têm atenção. Então, cara, Deus hoje ele quer nos chamar para fazermos a obra onde nós estamos, para fazer a obra na tua faculdade, no teu trabalho, na tua escola, a fazer a obra da forma mais simples, cara. Às vezes só ouvindo uma pessoa, às vezes só abraçando uma pessoa, falando do amor de Deus àquela pessoa. Às vezes você nem precisa falar do amor de Deus para aquela pessoa, a pessoa percebe o amor de Deus na sua vida, através das suas atitudes. E o problema é que muitas vezes nós nos encontramos cansados espiritualmente e acaba que nós não vemos pessoas que estão morrendo espiritualmente ao nosso lado, por estarmos dormindo. Isso é muito sério. Muitas pessoas que se encontram aqui hoje, eu acredito que já estejam acordadas. Muitas pessoas já se encontram fazendo a vontade de Deus, buscando a vontade de Deus para a sua vida, buscando um relacionamento com Deus. Mas essas pessoas elas não têm o poder de alcançar pessoas, por exemplo, que eu conheço. Por exemplo, o Moreira agora ele está em São Pedro, né? E ele lá conhece pessoas que ninguém aqui conhece, ele tem acesso a pessoas que ninguém conhece. Então só ele, dentro desse grupo de pessoas, tem a capacidade de transformar as vidas que estão lá. Mas para isso ele precisa se colocar à disposição de Deus. Nós somos um corpo de Cristo. Nós somos chamados de corpo de Cristo.
E uma vez, há muito tempo isso, eu estava em casa, eu estava pensando, caraca, a gente é o corpo de Cristo. E a minha mão aqui, ela se mexe de acordo com o que eu quero aqui. O meu corpo se mexe de acordo com o que eu quero. E nós somos o corpo, um é o braço, o outro é... Cada um é uma parte do corpo. E Cristo, Jesus é a cabeça. Então isso significa que para sermos o corpo de Cristo, para sermos considerados o corpo de Cristo, nós temos que andar, nós temos que caminhar de acordo com a vontade de Deus. E a partir do momento que nós saímos da vontade de Deus, nós deixamos de ser o corpo de Cristo. Porque nós já não estamos mais fazendo aquilo que a cabeça deseja. E muitas vezes, eu acredito, na verdade, que muitos que estão aqui, muitos de nós, precisamos acordar. Muitos de nós precisamos nos voltar para Deus e precisamos, de alguma forma, tentar compreender qual é a vontade dele para a gente, o que ele tem para a gente, buscar o nosso futuro nele. Muitas vezes nós temos que largar a correria do dia a dia para nos voltarmos para ele. Nós temos que esquecer um pouco a tecnologia, que muito foi falado no encontro, que na verdade foi o tema do encontro. E parece que lá a gente recebe muito, a gente sai de lá com gás mesmo para viver, mas quando chega na semana, que é o vamos ver, a gente novamente se perde em todos esses entretenimentos que tiram a nossa atenção das coisas de Deus. E para já caminhar para o término, uma palavra bem curta, né? Se quiser já a equipe subir não, né? Eu não tenho nada para subir. Eu queria te perguntar se você precisa acordar, se vocês quiserem se colocar de pé. Se você precisa acordar, se você se identificou com tudo isso. Se sua resposta for sim, eu quero dizer que a hora é agora. A hora de acordar é agora. Muitas vezes nós deixamos tudo para depois, nós adiamos tudo, nós temos esse costume. Mas a hora de acordar é agora. Talvez nós não tenhamos outra oportunidade de acordar. E caso você deixe isso tudo para lá e ignore de alguma forma a voz de Deus, com o passar do tempo, ignorar a voz de Deus vai ser algo comum na tua vida. A partir do momento que você ignora o incomodar do Espírito Santo na tua vida e deixa para lá aquilo que ele quer falar para você, nas outras vezes vai tornar normal ignorar a voz de Deus, vai tornar normal não se incomodar com o Espírito Santo. E muitas vezes nós nos encontramos cansados, muitas vezes nós nos encontramos talvez impedidos de caminhar, mas Jesus, o próprio Jesus, ele fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, muitas vezes nós estamos encontrando dificuldades no caminhar, nós estamos encontrando obstáculos que nos impedem de caminhar com o Senhor, cara. Mas todas as vezes que você se sentir impedido de alguma forma de caminhar com Deus, se volte para Ele, cara. Busque o seu refúgio nele. Cara, há uma batalha, uma batalha mesmo espiritual agora ocorrendo pela vida de cada um aqui, eu acredito. O inimigo, ele usa de todas as armas, o inimigo, ele usa de tudo aquilo que ele tem em mãos para nos distrair, tirar o nosso foco das coisas de Deus. Ele vai distrair você quando você entrar no seu secreto, quando você entrar no seu quarto, talvez para ler a Bíblia ou para orar. Ele vai tentar te distrair. Ele vai fazer com que você pense somente em você. Ele vai fazer com que você pense somente no seu descanso, no seu tempo, na sua vida, na sua felicidade, no seu futuro. E aos poucos você vai esquecendo aquilo que o Senhor tem para você. Ele quer que você pense em você, se esquecendo totalmente que na verdade você tem que caminhar com Cristo. E que você tem que buscar a cada dia ser uma cópia de Cristo. Mas eu estou aqui para dizer que sempre
que o inimigo tentar de qualquer forma tirar a sua atenção, cara, Deus está contigo, você não está sozinho. Além de todas essas pessoas que aqui estão para te ajudar, para estar ao teu lado, Deus está contigo. Ele é o Deus do universo. Ele luta e lutará por nossas vidas. Só a nossa parte é somente chamar pela ajuda dele. A nossa parte é somente chamar pelo aconchego dele, é chamar por ele, cara. Que nós venhamos essa noite nos voltar mesmo para o Senhor e buscar nele aquilo que nós precisamos. Que nós venhamos entender que os nossos amigos, que os nossos familiares, eles precisam também conhecer aquilo que nós conhecemos, e para isso nós precisamos acordar. A Bíblia fala que a criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Nós somos os filhos de Deus, que temos que nos manifestar.